Hoje a gente está aqui com Belmiro de Sales, que é especialista em treino, ele é doutor, né? E a gente vai estar batendo um papo aqui sobre treinamento, mas com um pouco de ênfase na parte de treinamento para naturais, cara. Tem muita gente vendendo aí uma promessa de que existe uma metodologia mágica para os naturais. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu só queria lembrar você, pessoal, da Galênica Pharma, a farmácia de manipulação com mais de 50 anos de tradição. E é claro, lá você tem o cupom GOL que dá 10% de desconto. Termogênico que eu estou utilizando para melhorar noite de sono. Cara, tem uma linha completa lá, chama Linha Pro. Se você apontar seu QR Code para pegar seu celular e apontar para esse QR Code aqui, tem os links do canal, você vai lá na farmácia. E, claro, né, utilizando o cupom GOL, você ganha desconto, ajuda o canal aqui. E o produto, cara, pode confiar que a farmácia é de qualidade. Então agora que a gente já falou, vamos aqui, se apresente para nós aí, por favor. Quem é o senhor? Fala, galera. Meu nome é Belmiro Freitas de Sales, né? Sou treinador, treino já desde o século passado, desde 1997. E sou profissional de educação física, fiz especialização em musculação, treinamento de força, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo nessa área. E hoje sou, né, meu principal título é professor, né? Mas continuo treinando atletas, treinando amigos e trabalhando com treinamento. Você se formou onde? Me formei na UFRJ. O FRJ e as suas especializações e doutorado foram aí também? Minha especialização foi na Instituto Gama Filho, em musculação e treinamento de força. Meu mestrado foi na educação física também, trabalhando já mais com o efeito hipotensivo do treinamento em idosos, né, mas trabalhando com musculação. Meu doutorado foi em fisiopatologia clínica, que é uma sub-área da medicina, mas não deixei de estudar musculação, estudei efeitos vasculares da musculação em mulheres com sobrepeso e obesidade. E o meu pós-doutorado voltei para o UFRJ, né? Meu doutorado foi na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E meu pós-doutorado eu voltei para a UFRJ estudando mais essa parte de desempenho que eu estudei na especialização, de intervalo autossugerido, né? Que é algo que é utilizado, inclusive, no fisiculturismo. Então, seria usar o intervalo de acordo com a percepção de esforço, de acordo com o exercício, o momento da sessão, você dosar esse intervalo. Entendi. Pera aí que eu fiz uma merda aqui, mas é fácil de voltar. Mas enfim, tá aqui. Outra coisa, então, deixa eu te perguntar aqui. A gente vê o pessoal aí que é natural, né? Eles estão tá uma febre agora, cara, do pessoal natural falar sobre treinamento. Eu vejo, já vou avisar que eu vejo de uma maneira como pleonasmo, tá? Uma vez que a grande maioria dos estudos, eu acho que se não for 99% e até mais, é feito com naturais, né? E tá uma febre, cara, do pessoal se vendendo como especialista e em treino para naturais, como se existisse um método específico para naturais. O que você tem a dizer sobre esse tipo de abordagem? Então, na verdade, né, treino o caminho é um só, né? Então, eu sempre brinco, né? Treino para natural, treino para sobrenatural. Você vê treino para creatinado, né? Treino para usuário de creatina? Não tem, né? Treino é individualizado. Então, o princípio primordial do treinamento é o princípio da individualidade biológica. As pessoas respondem de formas diferenciadas, né? A responsividade ao treinamento é diferente entre pessoas. Então, realmente, o uso de hormônios ele vai acelerar o processo. É como se você botasse uma gasolina aditivada no carro. Né? Você vai usar um óxido nítrico. Né? Você vai ativar o óxido nítrico, ele vai aumentar a velocidade, mas você vai ter que passar pela mesma estrada. Você vai ter que percorrer a mesma estrada. Você só vai passar mais rapidamente e vai pôr em risco, né, o seu motor do seu carro usando um aditivo ali. Né? Mas o caminho é o mesmo. Né? Então, assim, a diferenciação entre treinos não existe. Tanto é que o Belmiro, eu vejo o que uma coisa assim, um padrão que eu já. Porque, assim, apesar de eu não ser especialista da área nem nada, eu sou só um entusiasta, mas eu sou um entusiasta que já estudou bastante, né? Claro que não chega nem aos pés de você, né? Óbvio. Mas o que eu observo é que quando vai ter algum estudo com creatina, um estudo com glutamina, um estudo com BCAA, que seja, ou até mesmo com algum tipo de hormônio, que a gente sabe que alguns existem, né? Tanto é que eles colocam para ter um padrão os usuários para fazer o mesmo treino. Então, basicamente, não existe nenhum estudo que pegue assim, ó, esse cara que vai fazer um treinamento estilo bodybuilder, usando um monte de técnica avançada, e esse aqui vai fazer um treino in natural, ou seja, não existe esse padrão de comparação. Ou eu tô falando merda aqui? Você tá falando
que a realidade, né? Para você intervir com o uso de esteroide é algo muito difícil, principalmente no Brasil, com o comitê de ética, etc. Então, vou fazer um estudo que eu treine 2 grupos, um eu vou passar esteroide e outro não. Isso é praticamente impossível. Você tem que ter ali uma justificativa plausível para fazer, né, aquela intervenção, né? Você está botando em risco o cara ali fazendo uso de um hormônio que pode ser prejudicial. Então, Mas todos os estudos que são conduzidos de intervenção, aqueles que a gente chama de randomizado controlado, que você pega o grupo, separa, bota um para fazer uma coisa, outro para fazer outra, são inaturais, né? A gente já coloca como critério de inclusão o não uso de hormônios, né? Então, a gente normalmente, os resultados da ciência, como você disse, 90% é inatural. E aí tem um problema, porque eles fazem inferências como se só um caminho fosse interessante para os naturais. E a ciência não mostra isso. A ciência mostra que existem diversos caminhos, né? Você pode priorizar a progressão de carga, você pode trabalhar com progressão de repetições, né? Você pode trabalhar com progressão no número de séries, você pode fracionar o treino de um grupamento com maior frequência, ou pode fazer esse treino verticalizado, que você vai ter ganho. Eles pegam uma ou outra evidência que mostra uma tendência a melhor resultado quando você fraciona o volume, né? Ou quando você treina em menor frequência. Sim, é igual, por exemplo, quando o pessoal vai fazer estudo sobre o leite. Cara, você pode chegar à conclusão que você quiser com leite. Tipo, leite é inflamatório, não é. Leite é bom, leite é ruim. Isso vale para várias coisas. E o que eu vejo também é o seguinte, partindo agora, conhecendo um pouco sobre o seu método, né? Ou seja, aquilo que você gosta de usar, né? Aquilo que você acredita que funciona mais. Você é de qual escola? Digamos assim, você é um cara que da individualidade biológica, por exemplo? Sim. Quem trabalha com ciência sabe que não tem um caminho só, né? Hoje a gente tem ali estudos que mostram que você pode treinar um mesmo grupamento em alta frequência com baixo volume ou treinar em baixa frequência com alto volume. Tem estudo que mostra que você pode trabalhar com 8 a 12 repetições em bem treinados ou trabalhar com 20 a 30 repetições. E os caras têm mais ou menos a mesma magnitude de hipertrofia. Como a galera não sabe exatamente o que hipertrofiou, qual foi o tipo de fibra, se foi uma hipertrofia mais sarcoplasmática ou miofibrilar, eu acredito que, porque você faz uma medida de hipertrofia de imagem, né? Então você não consegue ver a composição de fibra, não consegue ver por que via aquela hipertrofia realmente aconteceu. Eu acredito que a combinação de estímulos é o melhor caminho, né? Os estudos eles analisam estratégias para serem aplicadas no que a gente chama de mesociclo, né? 8 a 12 semanas, 16 semanas. E aí você pode, dentro desses mesociclos, combinar estratégias ou adotar um padrão de estratégia, um padrão de treino durante esse período e mudar daqui a 3, 4 meses, obviamente pensando numa progressão em longo prazo. Pensando no fisiculturismo, você vai pensar num macrociclo, né? Na preparação, por exemplo, de um ano para um Olímpia. O cara vai ter o off-season e o pré-contas, né? No off-season, tem a galera que trabalha em cima de carga, tem a galera que trabalha mais em cima, né, da progressão de volume, né? No off-season é o momento de construir massa. No pré-contas é um momento de você manter o máximo de massa que você construiu no off-season para entrar no palco e priorizar a definição, né? Por exemplo, no fisiculturismo de alto rendimento, até pouco tempo a galera adotava uma redução de intensidade, aumento do número de repetições, uso de estratégias avançadas. Hoje isso já está mudando, até com base na ciência. E nos mesmos estudos que a galera usa para falar de treino para natural. Então a galera agora está usando o cluster, evitando a falha, pensando em manter a carga, né? Pensando que vai entrar com o músculo mais cheio, né? Maior densidade, etc. E tal. Isso é baseado na ciência, é a mesma ciência que a galera do hormônio fala. E eu acho engraçado o seguinte, o cara tomou uma Durateston, está fazendo reposição hormonal, está batendo 800 de teste, 1000 de teste. Ele vai hipertrofiar e ter maior responsabilidade que um moleque de 18 anos que tem 1000 de teste naturalmente? Obviamente não. Se o Ramon fosse natural e eu enchesse o rabo de bomba, eu ia hipertrofiar mais rapidamente que o Ramon? Entendeu? É uma incoerência. Você tem uma aceleração em relação à sua resposta. Sim, uma coisa que todo mundo tem um limite genético, né? Vamos sim, dizer assim. E uma coisa que tem a ver com o que você está... Uma ressalva, depois você faz essa pergunta rapidinho, só para concluir o raciocínio.
a gente tem um limite genético, né? A gente tem ali um limite de força. Você fez até uma brincadeira com o Muzi uma vez, né? Que se a gente fizesse progressão de carga da maneira que ele estava falando, você chegaria a 10 toneladas de supino. Sim. A gente tem um limite genético, né? Até a gente chegar nesse limite genético, nesse limite biológico, na janela de adaptação, a gente consegue chegar sem uso de hormônio. Se a gente usar hormônio antes disso, a gente vai chegar nesse limite mais rapidamente. E a gente vai conseguir transpor esse limite. Então, tem até aquele gráficozinho que eu te mandei, que é o momento que seria o adequado para entrar com um esteroide. Que seria justamente quando você já atingiu o platô, já esgotou todas as possibilidades do treino convencional e você quer transpor esse limite genético e biológico. E aí, uma coisa que a galera fala, pô, tá, o cara usou hormônio, muda o treino, mas a dosagem do hormônio não tem diferença, a interação entre hormônios, entendeu? É muito individual. Cada um faz uso de um hormônio, combina com insulina ou não, usa um monte de coisa. Então, não existe essa questão passou a usar a divisão, né? Treino para naturais, treino para hormonizados. Uma coisa também que eu esteroide hoje, amanhã eu tô botando mais 20% de carga. Isso não existe. Uma coisa que tem a ver com o que você estava falando, que eu ia falar aquela hora, é o seguinte: quando você pega uma pessoa e algo funciona para mim, você não tem como voltar no tempo e fazer o teste AB para saber como seria se você tivesse feito de outro jeito. Então pode ser, tô dando uma hipótese aqui, tá? Pode ser que uma pessoa aí desses caras que são naturais, se tivesse voltado no tempo e fizesse trabalhar, tipo assim, com muita técnica avançada, drop set, resting pause, FST7, ele tivesse até mais resultado. Mas pode ser que não. Mas ele não tem como voltar no tempo e falar, não, gente, o único método que funciona é esse. Então, um erro que eu vejo muito grave desse pessoal cometendo é achar que, porque aquele resultado deu bom para ele, vai dar para todo mundo. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também é a respeito de tipo de fibra. A gente sabe que tem basicamente 2 tipos de fibra, né? Que são as fibras vermelhas e as fibras brancas, né? As fibras brancas são de resposta rápida e a vermelha de contração lenta. Ou seja, basicamente, para o pessoal que está assistindo entender, vermelha é fibra de endurance, né? Ou seja, pegar um cara que faz maratona, triatlo, os caras não hipertrofiam tanto, mas tem muita resistência, né? São fibras oxidativas, né? Elas usam mais gordura. E a gente tem as fibras brancas, que são as fibras glicolíticas, né? Acho que chama, que usa glicogênio. Eu prefiro usar fibras lentas e rápidas. Tá, mas enfim, o pessoal entendeu. Mas aquela que tem... Fibras... Sim, e aquelas que tem glicogênio, elas, na minha opinião, tá? Se eu estiver errado falando merda, que você pode falar, porque a gente tá aqui pra isso, eu tô aqui pra aprender. Eu só tô usando isso como contexto. Então, eu acredito que as fibras de contração rápida são as que mais sofrem influência dos hormônios, até porque são o hormônio, né, a testosterona e seus derivados, são um grande fazedor, entre aspas, de glicogênio, né? Tanto é que aquele efeito do cara murchar e tal, e não sei o quê. Então, assim, pode ser que um cara fez esses treinos que focam muito em descanso maior e repetições às vezes nem tão grandes assim e tal, progressão de carga, pode ser que essa pessoa ela tenha já uma predisposição genética de ter grande... Eu acredito, por exemplo, que o Ramon seja um caso desse. O Ramon, o corpo dele, cara, parece que é todo feito de fibra rápida. Ou seja, o cara, qualquer coisa que ele faz hipertrofia, entendeu? Então, assim, você acha que... Você acha não, né? Você tem mais conhecimento que eu, mas na sua opinião, assim, na sua experiência, você acha que esses fatores podem ser levados em consideração? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O pessoal tem que entender isso também. Às vezes eu posso ter predominância de fibra rápida no peitoral, mas a minha panturrilha é só lenta. Então pode ser, olha o exemplo que eu tô dando aqui, hipotético. Pode ser que o meu treino para ir para panturrilha seja melhor que seja de alto volume e o meu peitoral seja melhor que seja de baixo volume e com carga mais alta. Isso que eu falei faz sentido ou não falei nada com nada? Faz sentido. Na verdade, tem algumas coisas que hoje a ciência mostra que não são bem assim, mas 90% do que você falou está correto. Na verdade, até pouco tempo acreditava-se que a fibra do tipo 2, né, a de força, teria maior capacidade hipertrófica, né, seria que hipertrofiaria, as fibras do tipo 1 nem hipertrofiariam. Atualmente, até fazendo análise de bodybuilders com biópsia, a gente vê uma grande hipertrofia da fibra do tipo 1. Né? E aí, de onde que deriva essa hipertrofia? Provavelmente de treinos mais volumosos e densos. Entendeu? Por isso, talvez o melhor caminho para o bodybuilder seja a combinação de estímulos, até mesmo no mesmo treino, começando
pelo exercício pesado, finalizando no volume da densidade, no isolado, por exemplo. Né? Panturrilha, realmente, o sólio ele tem predominância de fibra do tipo 1, o gastrocnêmio tem predominância de fibra do tipo 2, mesmo assim tem uma grande quantidade de fibra do tipo 1. Né? As fibras do tipo 1 têm grande capacidade de hipertrofiar também, mas elas vão precisar de estímulos específicos. E ela também é facilmente degradada. Esse que é o problema. Por isso que a galera treina fofo, o cara, né, murcha mais facilmente. Generaliza demais, o pessoal todo mundo que generaliza demais, eu já fico com o pé atrás. Então, assim, provavelmente o melhor caminho, inclusive fiz um post essa semana falando da panturrilha, né, da necessidade de combinação de estímulos. Panturrilha é uma alavanca sempre eficiente, né, interresistente. É um músculo que está sendo exigido diariamente, praticamente todas as atividades que você faz de pé. Né? Então, é um músculo que já tem naturalmente alta resistência. E tem essa grande quantidade de fibra do tipo 1. Então, a galera reclama que não hipertrofia, mas a galera treina 3 séries de 15 no final do treino que fez 45 de quadríceps. Entendeu? Fala, meu quadríceps responde, mas panturrilha não. Eu sou a prova viva disso, porque a minha panturrilha é um lixo. Mas todas as vezes que eu treinei panturrilha, digamos assim, de verdade, fazendo um volume mais alto, ela respondeu muito bem, cara. É que a gente que tem preguiça mesmo. Geralmente, cara, os pontos fracos da gente é porque a gente não dedica tão bem quanto os outros, porque é tudo uma questão de descobrir qual que é o melhor método para aquele tipo, né? Eu, por exemplo, sem conhecer nada dessa parte de ciência e tal, eu sempre cheguei a uma conclusão de que quando a gente pega as fibras lentas, geralmente são aqueles músculos que a gente trabalha o dia inteiro, sem perceber. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Igual eu falei, eu posso estar errado, mas eu penso assim, panturrilha, abdômen, trapézio, músculos estruturais, antebraço. Na minha cabeça, são músculos que provavelmente, a não ser que você seja o Ramon, né? Mas assim, provavelmente são musculaturas aí que são mais predominantes de fibras lentas. Eu falei, faz sentido ou não tem nada a ver também? Faz sentido, né? São músculos mais resistentes. Os músculos posturais normalmente são mais resistentes. E ao contrário do que a galera pensa, a gente tem predominância, o ser humano tem predominância de fibra do tipo 1. Né? Se a gente for ver o corpo todo, vamos pegar todos os músculos do corpo. Normalmente uma pessoa normal tem 80 para 20. 20% mais ou menos seriam fibras do tipo 2. Um cara muito privilegiado geneticamente, ele tem ali 60, 40, 50, 50 já é algo muito difícil. Né? Então, assim, é normal a gente ser mais resistente. Né? E é justamente o problema que acontece no envelhecimento. A gente tem atrofia das fibras do tipo 2, das fibras de força e de potência, e tem conversão delas em fibras do tipo 1. Então, o cara mantém a resistência, você vê o idoso lá em pé, na fila do banco, 1 hora, mas se ele sentar, ele precisa de alguém para levantar ele. É verdade, cara, faz muito sentido o que você falou. Então, assim, tem que ser trabalhado tudo. Porque, principalmente bodybuilder. Bodybuilder quer hipertrofia máxima. Por que o powerlifter é muito menor do que um bodybuilder? Porque o powerlifter não hipertrofia fibra do tipo 1, cara. Entendeu? Então, assim, o bodybuilder ele tem que fazer uma abordagem mais ampla. E voltando ao que você falou da individualidade, a gente vê isso no alto rendimento fisiculturismo. Desde a década de 70, as duas escolas, a escola do Mike Mentzer, né, lá, iniciada pelo Arthur Jones, que era a galera da alta intensidade, eles defendiam uma série por grupamento. E, pô, eu tava lendo agora o Seja Útil do Arnold, ele fala em treino de panturrilha todo dia. Na biografia dele, ele fala em até 120 séries de panturrilha. Então a gente vê um cara que fazia lá, no máximo, 8 séries por grupamento, né, que o Mentzer fazia no máximo num treino. O Dorian, no Blood and Guts, no treino de peito, faz 3 séries de inclinado, pesadaças, 2 séries no supino da Wrangler e fecha num cross. São 6 séries totais no treino do cara. E aí tu vê o treino do peitoral do Arnold, 50 séries. Isso é bacana demais. Porque você vê a gente... e Frank Zane dizendo que treinavam volume e nunca gostaram da falha. Você vê o treino do Dorian, todo e assim, aí você pega o Ronnie Coleman, já não tem nada a ver com nada. Né? Combinava estilo, fazia treino de força no agachamento, no terra e fazia 30 reps na extensora. Então, fazendo panturrilha na cadeira soliar com 50 repetições. Então, se fosse para fazer uma receita de bolo, igual eu falei, óbvio que não existe receita de bolo. Você acha que o ideal, então, para uma pessoa que está assistindo aqui agora é tentar combinar? E, claro... É a periodização em si. Porque eu vou falar como é que é a minha receita de bolo. A minha receita de bolo é o seguinte.
Eu gosto de treinar, eu gosto de fazer um aquecimento com exercício isolador, tipo, vou treinar peito, eu começo com voador, depois vou pro supino e faço vários exercícios, e no final do meu treino de peito, vamos supor que eu vou fazer 4 exercícios para peito. O último, eu gosto de fazer alguma técnica avançada, não porque eu acho, que esse que o pessoal natural, às vezes, claro que aqui eu estou falando do pessoal da seita, aquele pessoal que acha que só existe um, isso, cara, tudo que vira seita pra mim enche o saco. Só pra você saber a minha opinião. Então, assim, não é que eu uso uma técnica, sei lá, um drop set no final, não é porque eu acho que o drop set faz mágica. É porque eu sou um ser humano falho, no sentido de, eu sei que se eu fizer certinho 4 exercícios lá e tal, chegar no final, eu tenho certeza que eu tenho energia pra gastar ainda do peitoral. Então eu gosto de fazer o quê? Chegar no último exercício daquele agrupamento muscular, eu gosto de fazer um estímulo diferente pra sentir que eu dei o sangue, entendeu? Pra falar, pô, aqui eu esgotei realmente. Então, isso é o que funciona pra mim, é o que eu acredito. E o que você usa, né? Se assemelha com isso? Como é que você faz? Então, cara, como eu trabalhei com vários alunos de vários níveis de treinamento, né? São abordagens diferentes. Mas uma abordagem que eu gosto de usar no meu treino, que é uma abordagem inclusive baseada na ciência, é um modelo misto. Eu começo, por exemplo, num treino de peitoral. Eu vou fazer uma progressiva no supino livre. Gosto Vou demais buscar também. alta tensão mecânica, vou trabalhar ali, né? Depois de aquecer, 4 a 6 ou 6 a 8 Eu adoro fazer pirâmide. Eu adoro fazer pirâmide. Eu adoro, tipo, começa só com 20 quilos em cada lado, faz 20 repetições, 15. Eu Aí você adoro. vai pegar o principal momento do treino é o momento que você vai realizar o primeiro exercício. É o que você está ali descansado, disposto, com energia, com força. Então, esse exercício é o que você vai ter maior resposta, né? Eu gosto de trabalhar normalmente, né? Como eu estou dizendo, não é uma generalização, mas eu gosto de trabalhar normalmente esse primeiro exercício, técnicas que visam a tensão mecânica. Nesse primeiro exercício, eu vou usar intervalo mais longo, vou usar cargas mais elevadas, vou evitar a falha, né? Nunca vou fazer um drop no início do treino, que acabou o treino todo. Então, vou pensar ali, de repente, posso até usar uma repetiçãozinha forçada para botar uma carga a mais, posso fazer um cluster, né? Um excêntrico forçado, sem falha excêntrica, entendeu? A não ser que, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, como é que é o princípio da individualidade. Vamos supor que o cara tem só 40 minutos para treinar. Talvez o cara pode fazer um supino ali, que ele fica uns 20 minutos fazendo supino, tipo, vai fazendo a pirâmide, cresce, depois faz um drop set, mas que pelo tempo que ele tem disponível, pode ser que seja o ideal. O cara, às vezes, não tem 2 horas para treinar, 1h30. O cara pode fazer um treino, por exemplo, tem limitação de treino, fazer um GVT num treino alternativo de 10 minutos. Isso é perfeitamente aplicável. Mas vou até transferir para a perna para você entender. Então, fiz isso no agachamento. Fiz lá as progressivas, aqueci, pensei na alta tensão ali no primeiro exercício. Já estou com um nível de fadiga mais elevado, né? De repente, já vou passar para um leg. No leg, eu já posso chegar mais próximo da falha, já posso aumentar um pouco o número de repetições, já posso reduzir um pouco o intervalo, né? Já posso usar outras estratégias, até mesmo um rest pause na última série. Vou finalizar o treino de quadríceps na extensora. Na extensora é o arremate, é o que eu chamo de tampa do caixão. Aí você entra com técnica avançada, é o momento de entrar com falha, é o momento de entrar com drop set, trip set, estratégias como pré-exaustão, né? Por exemplo, já vi falar de fazer pré-exaustão no início do treino. Eu uso muitas vezes o que você falou, que é uma pré-ativação. Você, por exemplo, o cara falha antebraço ou falha pegada numa puxada. Eu posso pré-ativar o dorsal num pull-down antes da puxada. Cara, né? Eu adoro isso. Eu adoro isso. Você utilizar pré-exaustão para você ensinar. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Que eu gosto muito quando é com mulheres, né? Vamos supor, mulher geralmente. É claro que aqui, eu tô falando de marombeiro. Marombeiro geralmente vai fazer um treino de perna só e foda-se. Mas quando é mulher, geralmente, a divisão para mulheres é quase sempre assim, né? Você vai treinar 5 vezes na semana. Um dia é posterior, superiores, aí depois glúteo, por exemplo. Aí a outra parte do superior, né? O complemento do superior. E aí na sexta, quadríceps. Então, assim, às vezes para quem quer enfatizar membro inferior, né? Independente se é homem ou mulher, se a pessoa quer enfatizar membro inferior, ela tem que trabalhar um volume de exercícios, talvez uma maior frequência. Então, por que pode parcelar membro superior e não pode parcelar membro inferior, né? Sim, mas o que eu tô falando aqui é o seguinte: a pessoa vai treinar quadríceps, cara, se ela for começar a fazer um aquecimento ali, por exemplo, com a extensora, e ela vai fazer agachamento, o treino é outro, cara. É totalmente diferente que se ela tivesse aquecido, né, entre aspas, fazendo a flexora.
É totalmente diferente. Você sente completamente diferente, porque um exercício composto igual agachamento, ele recruta tudo, cara. Recruta posterior, quadríceps, glúteo, tudo. Então, se você já queima um lado, primeiro é óbvio, na minha cabeça, né? Se eu estiver falando merda, igual eu falei, pode corrigir. É óbvio que você vai saturar primeiro o quadríceps. Então, você vai falhar o agachamento por não aguentar o quadríceps. Exato. Perfeito. Na verdade, falha para exercício multiarticular é sempre falha técnica. Não é uma falha muscular concêntrica. Você não consegue, a mesma falha que você consegue numa extensora, você não consegue no agachamento. Com você certeza. Vai falhar algum elo da corrente, o elo mais fraco, e você vai comprometer a técnica. Até porque depende muito da sua cabeça, né? Você fala assim, cara, eu não aguento descer mais uma, não. Aí você tira. Geralmente você não vai até a falha. Aquela fase excêntrica, né? Agachamento e supino você desce para depois subir. Então, sim, você sabe que se você falhar, você tem que botar a barra de volta no suporte ou jogar a barra para trás, ou rolar a barra para o quadril, enfim, se não tiver um parceiro, né? Então, assim, falha é técnica de arremate. E todos os métodos que envolvem a falha também vão ser aplicados dessa forma. Né? Então, praticamente todos os métodos avançados mais usados pelos marombeiros envolvem a falha. I7, T7, pré-exaustão, a própria SST, FST7, drop set, hash pause, né? Então, assim, todos são para serem aplicados como técnica de arremate mesmo. Eu falo que são técnicas de finalização. Né? Então... Mas aí eu faço, na maioria dos casos, dessa forma, quando eu faço um modelo misto. Né? Mas muitas vezes eu faço o planejamento, como fiz com a Raíssa durante um tempo, quando ela veio para mim. Ela treinava com uma treinadora aqui do Rio que grita, não sei o quê. E ela treinava muito volume e densidade, e ela tinha muita resistência. Peraí que ficou mudo. Eu não nego. Fala alguma coisa. Oi. Ó, sumiu. Mas ela tinha... Tá. Peraí que vocês... Fala. Ela... voltou. Então, ela tinha, quando ela veio treinar comigo em 2018 ou 2017, ela tinha acabado de tirar segundo lugar no Arnold, no Wellness, mas ela treinava muito bem, tinha um shape muito harmônico, mas ela tinha pouca força, a técnica muito ruim em alguns movimentos, né? E muita resistência, e tinha alguns desequilíbrios musculares, ela tinha muito paravertebral hipertrofiado, talvez dos básicos, tinha pouco posterior. Então, no início, a primeira coisa que eu fiz foi meio que uma periodização ondulatória. Eu fazia um dia de força para membros inferiores. Na quarta, eu entrava com um treino de hipertrofia, mas com ênfase em posterior. Então, eu começava com posterior, mas era um treino completo. E na sexta, eu entrava com uma resistência, meio que um regenerativo. Porque ela queria treinar de qualquer jeito. Eu fiz meio que falando que era resistência, mas era mais um regenerativo. Ela treinava membros inferiores 3 vezes por semana num treino completo. Um treino mais força, outro treino mais hipertrofia, outro treino mais resistência. Mudando essas variáveis, seleção do exercício, intervalo, intensidade, faixa de repetições. Isso funciona bem também, né? Que seria o que a gente chama de programação ondulatória, ou periodização ondulatória. Isso é uma estratégia interessante até para a galera usar no off-season, por exemplo, de uma preparação, porque ele vai trabalhar ali estímulos para os 3, né, para os 2 tipos de fibras principais através de 3 estímulos. Fiz isso durante uns 3, 4 meses, né, um mesociclo, e depois entrei nessa parcelamento. Segunda-feira, ênfase em quadríceps, né, porque não dá para isolar, se a gente for realizar glúteo articular. Terça-feira, ela fazia membros superiores completo, mas não fazia um monte de coisa, porque ela queria meio que perder, né, não queria peitoral. Treinava mais deltoide e tríceps. Na quarta, ela entrava com praticamente posteriores isolados, pensando em stiff e flexoras de joelho, né? E na sexta ele entrava com ênfase em glúteo de novo, vai trabalhar um pouco de quadríceps, um pouco de posterior. Isso é uma coisa que ela faz até hoje, mais ou menos, né? Esse tipo de divisão. E a gente periodiza porque ela faz essa preparação para secar no verão, né? Aí depois do carnaval ela faz meio que um bulk, né? Um off, e depois, chegando em setembro, de novo, ela faz o processo de secar. E a gente fazia uma periodização anual nesse sentido, né? Pensando ali na fase do verão, que ela queria estar... Sim, e uma coisa também que o pessoal às vezes não entende, né? Voltando aqui para aquela questão do natural, é do que os hormônios fazem, cara. O hormônio, gente, a grande maioria, ele é anticatabólico. Então,
Basicamente, você colocar duas pessoas com a mesma genética pra fazer... Vamos supor que os dois estão gordinhos. Dois estão lá com 100 quilos, com 20% de BF. Eles vão fazer o mesmo treino. Né? Eles têm a genética idêntica, né? Supondo aí que seja, sei lá, um clone ou um gêmeos. Com a mesma idade, tudo igual. É claro que é impossível fazer tudo igual, mas vamos supor que seja. O que vai acontecer é que o que tá tomando hormônio, fazendo independente se seja esses métodos milagrosos aí dos naturais ou qualquer... Mas se eles fizerem a mesma coisa. A única diferença, na minha concepção, é que o que tá usando hormônio vai perder menos massa magra ou vai até ganhar nesse processo. Então, assim... O que tá usando hormônio, ele, em longo prazo, ele vai apresentar maior hipertrofia, maior ganho de massa e maior ganho de força. Só que em longo prazo, então aqui, daqui a 2 anos, os dois treinando em paralelo, o que usa hormônio vai estar mais forte, vai estar maior. Mas não é algo astronômico. Quando eu falei num podcast que se o Sebum não tivesse usado hormônio, ele tinha no máximo menos 10 quilos, a galera fica, não, como assim? Cara, o cara, se for ver a quantidade de massa magra que ele tem, não é muito mais do que a gente tem. A gente não está falando daqueles monster mass, entendeu? Então, assim, o esteroide, no caso do Sebum, trouxe qualidade para ele, né? Em termos de tamanho muscular, nem sei se ele natural não chegaria naquele tamanho ali de 100 quilos, né? Não estamos falando de 120, 130 quilos, que isso é impossível chegar a ser hormônio. Sim, e tem que contar também, né, que... no limite biológico, talvez a gente demore mais, mas a gente vai chegar da mesma forma. Então, usando hormônio, eu só vou acelerar o processo. E o cara não entende isso, por exemplo. É que esse pessoal que nunca tomou nada, principalmente que nunca tomou nada, eles não entendem o fator psicológico que é estar tomando algo. Você faz tudo mais bem feito. Você sabe? Eu tô falando aqui agora como marombeiro. Não tô falando como especialista em nada, até porque eu não sou. Mas enfim, o marombeiro, quando ele fala assim, não, cara, eu vou tomar um Aduro e um Masteron pra dar uma secada, o cara, velho, ele dedica 200% na dieta, ele dedica mais no treino, aí ele vai lá e faz o projetinho de 2 meses, ele tem muito resultado. Mas por quê? Porque o psicológico dele coloca a esperança toda no hormônio. E às vezes, se o cara tivesse natural... São das coisas mais estudadas na ciência, que é o efeito placebo. Por isso que a gente faz estudo com remédio placebo, porque a gente sabe que grande parte dos efeitos dos medicamentos é psicológico. Né? E tem efeito ergogênico de música. Você já deve ter visto estudo disso. O cara fazendo ciclismo com música e sem música. O desempenho é tipo 15% de diferença. Cara, isso é muita coisa. Imagina 15% todos os dias, né? O efeito acumulativo que dá. Então, basicamente, o resumo aqui da nossa troca de ideia, eu acho que poderia resumir muito em princípio da individualidade biológica, né? É o princípio primordial do treinamento, é o número 1, cara. O princípio da individualidade, o princípio da adaptação e o princípio da sobrecarga é o terceiro. Né? Então, assim, é aquilo que eu disse, a gente tem um limite biológico, genético. Para a gente chegar nesse limite, a gente pode fazer tudo corretamente e esperar mais, né, que seria o caminho mais adequado, ou eu posso querer pular etapa, mas eu não pulo etapa, eu só acelero. Né? Aquilo que eu falei, você vai ter que passar pelo mesmo treino. Talvez eu progrida a carga, ao invés de a cada 4 semanas, a cada 2 semanas, ou a cada semana. Né? Mas eu vou ter que passar pelos aqueles treinos. Sim, igual, por exemplo... Aquele gráfico que eu te mandei, ele é um gráfico que mostra justamente o ponto onde seria o ideal para um atleta, por exemplo, fazer o uso. O ideal seria justamente o cara treinar, se alimentar, suplementar, usar todos os recursos naturais possíveis e quando apresentar estagnação, aí ele utilizar algo para transpor esse platô de treinamento. E isso também é muito individual, né? No sentido de que se ele quiser... Cara, é óbvio que, gente, isso é óbvio, não tem ninguém falando isso aqui. É óbvio que você permanecer natural é o melhor para sua saúde, isso é óbvio. É claro que mesmo assim, depois dos 40, se você tiver com a testosterona baixa, você tomar um pouquinho a mais ali pode melhorar a sua saúde, mas mesmo assim, se você for parar para pensar, sabe aquela parada naturalista e tal? Cara, depois dos 40 era para sua testosterona estar mais baixa mesmo, então isso é o natural da vida. Você também que está fazendo reposição natural, você está tentando burlar reposição hormonal. Você tá tentando burlar a ciência, porque não era pra um cara... Não é à toa que a testosterona de um cara de 50 anos é menor do que a de um cara de 30.
né? Então, mesmo você que está fazendo reposição hormonal com a desculpa de que é por saúde, você simplesmente está querendo se sentir igual um jovenzinho de 25 anos, mas você não tem. Se você for parar para pensar na questão filosófica mesmo da coisa, era para você aceitar que você está ficando velho. Não é? Assim, até pensando por outro lado, né? Se existe treino para natural, existe o treino do sobrenatural, né? E aí, tomou uma dura para reposição, você passa a ser sobrenatural, tem que treinar com os sobrenaturais. Mesma coisa que o cara que toma não sei quantos IDGH, insulina e não sei quantos gramas de testosterona. Entendeu? É dose dependente. E a questão da responsabilidade. Tem estudos hoje mostrando, treinando um grupo de homens saudáveis durante 12 semanas, e tem cara que atrofia o quadríceps e tem cara que hipertrofia 20% do quadríceps. E tem nesse meio, né, o que a gente chama non-responder, né, o cara que não responde, e o high responder, né, o altamente responsivo. E aí tem a galera que está no meio. Quem é o altamente responsivo? É o Ramon. Quem é o non-responder? É aquele cara que você sabe que está na academia, que enche o rabo de esteroide e não hipertrofia. O cara continua com 60 quilos, já vi vários assim. Sim, é a curva de Gauss, né? Enormes que você jura que toma hormônio, o cara não toma. Sacou? Só que a galera não acredita. Sim, existe, cara. É a curva de Gauss, né? Que não toma hormônio, mas a galera não acredita. Sim, é a curva de Gauss, né? Você tem o pessoal que não responde nada, que tá ali os 5% inferior, e o pessoal que responde muito, que é o 5% superior. E 90% tá aqui no meio. É a gente que tá ali, no meio termo, né? Então, cara, eu acho que já deu para passar um pente fino aqui. Só para fazer uma meia-culpa também, porque depende de qual é a abordagem, né? Eu vou até dar o nome a um deles, né? O Ícaro. Ele é um cara que aborda de uma maneira que eu acho adequada. Ele não fala que existe treino de natural e de sobrenatural, mas ele se comunica com a molecada que se identifica com ele, falando de um treino adequado. E eles falam de um treino eficiente. A minha bronca é falar que o resto não funciona. Sim, é isso aí que me mata. A mesma ciência conduzida em naturais mostra que funciona. A pessoa fala, tem um estudo que mostra que o treino é diferente entre naturais e hormonizados. É um estudo publicado na Journal of Strength and Conditioning Research que pega usuários de hormônio, atletas de competições que usam hormônio e atletas de competição natural. E compara. O treino é realmente diferente, óbvio. Mas quando você vai ver, você está comparando categorias diferentes. É como se você estivesse comparando um physique com um bodybuilder open. Entendeu? Aí você vai olhar, os caras que eram do grupo que usavam hormônio têm mais tempo de treino, entendeu? Tem maior massa muscular. Pega o treino. Naquela curva que eu te mandei, ele tá mais à frente. Sim, pega mais adiantado. Pega o pessoal aqui no Brasil, cara. Você vai pegar o treino do Ramon, do Brandão, da grande maioria é mais ou menos parecido. O que muda? É a quantidade de bomba que eles tomam e a quantidade de comida. Então, assim, vamos ser honestos aqui, é isso que muda. Então, assim, e claro, aquela parada da individualidade. Às vezes, não é que, vamos supor que um desses atletas lá, o Felipe Moraes, ele é um cara que gosta de trabalhar com progressão de carga. Cara, mas isso é porque ele gosta. Talvez, se ele não gostasse, ele gostasse de treinar do método que o Brandão usa, ele ia treinar nesse método. Porque que adianta você falar que o método melhor para esse cara é esse, mas ele gosta de fazer esse? Então, beleza. Se pudesse voltar no tempo, ao invés de chegar no 100%, ele chegaria no 98%. Então, assim, você tem que lembrar sempre que a gente está falando, né, de pessoas. E você demonizar uma metodologia simplesmente porque a outra funcionou para você, ou você leu um estudo aí e aí acabou, você descobriu o mundo. Então, todos os outros estão invalidados. É a síndrome do último estudo, né? A síndrome do último artigo. A galera sofre disso na internet hoje, né? O que importa é o último estudo que foi publicado, e o resto todo é ignorado. E a galera não tem a base, né? Eu sempre falo isso, a galera esquece a base, que é pegar o último artigo, a última referência, e usar como a evidência absoluta. E aí é interessante mencionar também, eu esqueci o nome dele, né? Mas teve um rapaz que veio me seguir agora, que foi campeão do Olímpia Natural, se não me engano. E ele fala justamente isso, eu não treino como a galera, eu treino como bodybuilder mesmo, né? Então, assim, essa ideia de que só o treino de progressão de carga, evitando a falha, evitando o dano, o intervalo longo, etc., funciona, é um equívoco, né? É um equívoco grosseiro, porque nem a ciência mostra isso, e a ciência, como eu já disse, é 90% conduzida em naturais, né? Sim, então...
Beleza, então eu queria agradecer, né, a sua presença aqui. É que como isso aqui não é um podcast, né, ou seja, mesmo assim já tá com 39 minutos, mas enfim, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Mas se um dia você quiser fazer um programa maior, né, falando de coisa mais técnica, em que você possa, sei lá, fazer uma apresentação, o meu canal aqui Pode combinar tá disponível. Porque assim, aqui foi só uma troca de ideia, né, um bate-papo. Mas às vezes você pode colocar uma apresentação aí pra você mostrar os gráficos, essas coisas. Eu acho que pra quem tá assistindo vai ser bacana pra caramba, com certeza. Deixa aí sua mensagem final aí. Pela oportunidade aí, pelo convite. Espero ter esclarecido aí esses pontos todos, né? Mas só para ressaltar, existem pontos muito mais importantes a serem levados em consideração quando você vai pensar no treino da pessoa, né? A primeira experiência prévia, né? Nível de força, tipo de protocolo que ela usava anteriormente, né? Tem vários fatores, né? Enfim, para serem levados em consideração, além do uso de hormônio. Então, não estou querendo dizer que o hormônio não vai ser influente na tomada de decisões durante a prescrição, mas ele é só mais um fator a ser levado em consideração, né? Uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, mas ainda bem que você falou disso aí, é que o que eu vejo, tá? É uma visão minha, igual eu não estou baseando em nada, que é só na minha experiência. Eu vejo que muitos desses naturais, o fato deles nunca terem tido contato com hormônios, eles não têm noção do que eles estão falando. Sabe, eles nunca tomaram, então eles não sabem o que realmente muda, eles vão muito no que... Sabe, nessas coisas sensacionalistas? Tipo assim, o cara tomou uma dura, meu Deus, o cara vai morrer. Tipo assim, é igual que eu não estou aqui fazendo apologia à utilização de hormônio, jamais faria isso, eu deixo claro, sempre que ela não usa. Mas o atleta, né, que busca ser Mr. Olímpia, ele vai usar, né? O que eu tento fazer aqui é trazer pessoas que têm conhecimento pra esclarecer, né? Porque, cara, eu vou dar o meu exemplo só pra você saber. Quando eu tinha 19 anos, eu entrei na academia, com menos de um mês eu tava usando o Deca e Dura. Na época, não existia internet. Sabe como é que eu descobri? Um bombadinho lá da empresa que eu trabalhava, falou, vai ter um negócio que vai te deixar grandão. Eu falei, é isso aí que eu quero. Então, assim, a culpa de eu querer usar hormônio é do Ramon? É do Rafael Brandão? Não é, cara. Não é. A minha esposa, antes, né, a minha esposa também, ela foi em conversinha de personal da academia e começou de cara. Ela era magrela, usar 20 mg de oxandrolona por dia, uma mulher, cara, magra. O que ela fez? A voz dela engrossou, cara. Então, assim, eu não aguento esse negócio do cara ficar falando como se só porque o cara usa hormônios e tal, que ele está... É por causa disso que os adolescentes estão querendo usar. Cara, adolescente faz merda. Adolescente não tem o córtex pré-frontal formado. Então, cara... E o que a gente faz, né? Pelo menos o que eu tento fazer é conscientização, cara. Aí tem que conscientizar também que esteroide não faz milagre, né? A galera acha que tomou uma Durateston, amanhã eu consigo botar mais 20 quilos no supino. Não é assim, não é algo imediato. Não é algo que vai te trazer força e ganho de massa imediato. É algo que vai acelerar as respostas ao treinamento, né? Vai ter que continuar treinando, vai ter que se alimentar até melhor, né? Vai ter que ter mais cuidado, vai ter que ser mais cauteloso. E, obviamente, vai ter, sim, respostas mais rápidas, mas a que custa? Então, assim, a minha recomendação é progrida e treine natural pelo máximo tempo possível, de preferência o resto da vida. Mas se fosse se tornar atleta, pensa no momento de tomar, né? A galera fala, pô, Ronnie Coleman, a galera tem posto lá o vídeo de quando ele competia natural. Se aquilo ainda era natural, né? É bizarro mesmo, mas eu acredito... Cara, pode ver vídeo do... Uma cara que lógica. Beleza, a pessoa, vamos supor, não quer confiar no Ronnie Coleman, porque ele tava mentindo. Beleza, Ronnie Coleman mentiroso. Hipótese. Vê o Kaique natural competindo na NPC e o Ramon Dino. Mano, o shape dos caras natural, eu acredito que era. É muito melhor que o meu tomando... Tipo assim, eu não sou abuser nem nada disso, não. Mas eu tomando uma dura ali, um Masteron, velho, não chega nem perto, cara. Essa galera mesmo que tá ali, né, que talvez não sejam necessariamente as melhores genéticas, mas a galera que está competindo no fisiculturismo natural, essa molecada mesmo, o Ícaro, que é patrocinado lá da Max, etc., o cara é grande, sacou? E é jovem, ele é moleque ainda. E vegano ainda. Pô, 10 anos, 15 anos, pô, vai tá enorme, sacou? Eles têm uma genética privilegiada. É esperar. O problema é que às vezes o cara não espera. O cara tá aqui, é o que eles falam mesmo, que se tomasse não sei o quê, que a galera manda inbox para eles, é justamente ter maturidade para saber disso. E sim, eu também fiz aqueles rios lá
falando, pô, não existe treino para natural, sobrenatural, só vai acelerar o processo. Sim, mas olha... Tem gente falando que eu estava fazendo apologia, que eu não estava ajudando os jovens. Não, o pessoal, olha só. Que não é mágico, sacou? Olha só, o pessoal, eles não entendem que quando eu faço uma piada dessa, eu tô fazendo uma crítica séria. Tanto é que ele fez, eu acho que foi o Jaime, né? Fez um vídeo lá, não, que o pessoal incentiva a gente a usar, isso é um absurdo, isso é muito triste, a sociedade tá deteriorando. Eu comentei, é uma zoeira, mas é muito séria. Tipo assim, presta atenção, é que parece absurdo, mas é pra pessoa entender que uma coisa tem nada a ver. Eu falei com ele assim, então quer dizer então que se eu comentar pra você começar a liberar o brioco, então você vai começar também. Cara, se você não vai usar, eu posso falar o que quiser, não tem, tipo, você não pode terceirizar a sua responsabilidade de usar alguma coisa, cara. Por isso que fala, adolescente não, mas agora o cara tá com 23 anos. Cara, eu tô falando isso que acontece na minha consultoria, né? Eu tenho um time de consultoria, tenho nutricionista, tenho educador físico, tudo certinho. Aí o cara vem assim, mano, tô querendo usar umas paradas e tal, não sei o quê. Fala assim, velho, a gente não mexe com isso, não. Você acha que ele vai deixar de fazer? Não, ele vai em outro que vai passar o que ele quer. Então, assim, é uma ilusão achar que você consegue frear o livre-arbítrio das pessoas, porque a pessoa que quer fazer alguma coisa, ela vai fazer, cara. Por isso que eu sou a favor da conscientização, que é o que a gente tá tentando fazer aqui agora. Perfeito. Deixa aí sua mensagem final, então, Belmiro. Fazendo favor. Então, acho que até já dei essa mensagem final, né? Mas para a galera aí que quiser continuar acompanhando o meu trabalho, tem no próprio YouTube, tem o meu podcast, The Load Podcast. A gente trata de assuntos relacionados a treinamento, sempre grandes profissionais lá como convidados. Minha rede social, @desales, né? E lá eu trato de treinamento, né? Então falo do treinamento do iniciante ao avançado, para força, para hipertrofia, mas sempre com essa vertente mais para o lado fitness, né? E, cara, lembrando que ninguém aqui está fazendo apologia, está defendendo o uso. Estamos, inclusive, tentando desmitificar, né? Falando que não é milagroso, que é algo sério, é algo que pode trazer prejuízos, né? Em curto ou em longo prazo, né? Então, tem que se ter cuidado, tem que se ter maturidade. Não é algo necessário, né? Você consegue grandes resultados, excelentes resultados, esperando um pouco mais, treinando, né, fazendo as coisas corretamente, né, ele só vai te ajudar a transpor um limite biológico que está muito além do que provavelmente o momento que você está. Então, cara, busca aí evoluir, né, encontrar esse limite e pensar aí na saúde, na longevidade mesmo. Lembrando que o público que fala, né, de uso abertamente são atletas, caras que vivem disso, né, e que fazem um acompanhamento médico. O mais importante da gente lembrar aqui é que quem mais se ferra com o uso de esteroides é o leigo da academia, tá? É o moleque que toma sem orientação, é o moleque que toma sem fazer exame e que toma... Igual eu fiz. Igual eu fiz com 19 anos. Exatamente. Então é esse cara que se ferra, né? Talvez, se na época... né? Ou seja, 15 anos atrás tivesse canais falando disso, talvez mesmo que eu tomasse, eu não teria desenvolvido ginecomastia e ficado com os sérios outros problemas que eu tive depois por causa do uso, sem saber de nada. Isso que o pessoal não entende. Não, com certeza. O problema geral, eu acho, é o imediatismo, né? É a galera querer pular etapa. Eu falo disso no treino, por isso a gente criou a pirâmide de Salles Buzzi, né? Porque a galera quer entrar na academia, nunca treinou, já quer fazer um treino de peito que é supino, reto, inclinado, voador, com técnica avançada. Cara, calma. Exatamente, chegou no treino, começa pela técnica, pensa nos básicos, para depois progredir carga, para depois progredir volume, para depois entrar com técnica avançada, para lá na frente você, se for o caso de atleta, você cogitar o uso de qualquer ergogênico, seja ele ilícito ou ilícito. Né? Beleza, então, assim, a galera tem que deixar esse imediatismo de lado. Não, tranquilo. Eu vou deixar o seu Instagram aqui no comentário fixado, seu canal no YouTube também. Muito obrigado, Belmiro, pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é precioso, mas obrigado por ter vindo aqui no canal. Eu sei que eu falo de muitos conteúdos aqui diversos, né? Mas eu também gosto de trazer informação. E querendo ou não, né? É bom, né? Conversar sobre, esclarecer as coisas, porque o pessoal vem aqui achando que vai ver uma fofoca, né? Vai ver uma treta e vem aqui e absorve essa aula aí, cara, de 50 minutos com um dos maiores especialistas do Brasil. Beleza? Espero ter ajudado aí. E agradeço a oportunidade aí de falar para o seu público. Obrigado. Com certeza. Pessoal, então tamo junto. Muito obrigado aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue o Belmiro nas redes sociais dele e utiliza o cupom GOL nos patrocinadores aqui do canal.
Até a próxima, vídeo recomendado para você aparecendo aqui e fui.